Boa tarde. Tudo bom, pessoal? Nós vamos falar sobre linguagens embarcadas e Go. É um tema que eu considero interessante porque resolve uma miríade de problemas que eu, pelo menos, encontro quando a gente está desenvolvendo as nossas soluções de dar para o usuário capacidade de extensão de última milha das aplicações que a gente precisa. Mas eu acho importante abrir essa talk com um disclaimer. O objeto que nós vamos tratar aqui é de linguagens embarcadas em Go, e não do desenvolvimento de sistemas embarcados usando Go. Isso já foi explorado hoje em outras talks, o Matheus falou bacana aí sobre isso, né? Então, o rolê aqui é outro. O que nós vamos falar aqui? O que é uma linguagem embarcada? É uma linguagem que permite que a gente desenvolva pequenos scripts, e esses podem estar embutidos dentro da linguagem compilada que a gente está usando, correto? Então, você consegue inserir ali um comportamento dinâmico na sua aplicação, sem ter que recriar aquilo tudo. Para quem tem familiaridade com grandes RPs, talvez isso seja mais natural. E aí eu vou falar de alguns exemplos aqui. Quem já precisou usar alguma coisa de VB Script aqui? Pois é. Todo mundo critica, a linguagem é ruim, mas na hora que você precisa, te salva, não salva? Eu lembro a época, eu trabalhava como PMO de um projeto, e tinha um diretor que todas as vezes que a gente ia fazer reporte de projeto, ele vinha e me fritava porque ele queria replanejar o projeto. A gente usava o Microsoft Project. Então eu ficava lá horas arrastando caixinha e tendo que reprogramar. O dia que eu descobri que existia VB Script embutido naquilo, a minha vida mudou da água para o vinho, porque em 1 minuto eu resolvia a minha vida e não ficava perdendo tempo com bobagem. E foi daí, dessa experiência, vamos colocar assim, sofrida, que me acendeu a luz da importância e da relevância de você ter essa capacidade de embutir linguagens dinâmicas, dependendo da natureza da aplicação que você está desenvolvendo. Nós vamos apresentar um case sobre isso. Outros exemplos aí. AppScript, tem muito engine de jogo hoje em dia, que tem um motorzinho Lua embarcado lá, né? E tem um link legal, quando vocês forem dar uma olhada na apresentação, que vocês podem navegar, tem outros exemplos. Acho que isso aqui é importante. Para a gente desenvolver essa talk, eu acho que é legal a gente abordar alguns conceitos para nivelar bem o que a gente está querendo alcançar no final do dia, né? Então, primeiro vamos falar da máquina virtual aí. Para quem já vem do mundo Java, de outros ambientes onde a gente tem, ela abstrai o hardware, ele cria um layer virtual ali onde você consegue executar um bytecode. Em geral, quando você está falando de uma máquina virtual, você também está falando de um formato de código intermediário, correto? Então, quer dizer o quê? Eu tenho um código-fonte, vou transformar naquele formato intermediário e aquilo vai ser executado de forma mais eficiente do que simplesmente interpretado. Obviamente, tem um trade-off de performance para você instanciar essa máquina virtual, correto? Então, mais na frente, quando a gente fechar o link de informações, vai fazer sentido a gente discutir interpretadores ou máquinas virtuais e aonde cada um deles se aplica, ok? Eu já deixei até a dica de lambuja aqui, né? Então, o que é um interpretador? Semelhante a uma máquina virtual, ele vai permitir que a gente execute algum tipo de código-fonte. Mas, à medida que ele lê esse código-fonte, ele já vai gerando as instruções e executando. Então, normalmente, você tem aí, quando tem um nível mínimo de otimização. Quando você tem um script muito pequeno, obviamente, o tempo de você ligar uma VM, preparar e tudo, não justifica. O que você vai ter de otimização não para em pé. Então, o interpretador, que é um negócio relativamente simples, já resolve bastante do seu problema. Vida que segue, você deu para o cara a flexibilidade que ele buscava. Correto? Contexto. O contexto é um conceito interessante porque ele é tudo aquilo que existe, que são as premissas que a gente parte quando a gente vai disparar a nossa computação. Quando a gente pega um programa em Go compilado do zero, na verdade existe um contexto ali. Você já herdou variável de ambiente, você tem input, output e error. Então, existe um contexto para a execução do seu programa. Quando a gente for falar aqui da nossa linguagem dinâmica, um dos features que foram tão importantes para o desenvolvimento do use case que nós vamos discutir, foi justamente a capacidade de fornecer aos usuários um contexto pré-estabelecido que a gente consegue dar naturalidade para que eles desenvolvam o que eles querem fazer. Eu vou contar a história toda depois que a gente fechar a parte de conceituação aqui e vai fazer um pouco mais de sentido. Então, o que é um programa? O que nós vamos fazer aqui é um conjunto de instruções que você vai passar para ser executado dentro do seu programa. Se o programa é feito em Go, provavelmente, certamente ele vai estar compilado, a não ser que você chame GoRun, mas ainda assim você consegue injetar um outro programa lá dentro, ou programas, para que eles executem essa camada extra aí de forma dinâmica e a gente alcançar o que a gente quer.
que é dar para o usuário aí essa flexibilidade. Lembrando, normalmente a otimização, a gente está falando de VM, VMs são caras. Isso é uma coisa importante para a gente manter no radar aí à medida que a gente evolui. E o resultado, que a gente vai tratar como resultado à medida que a gente for discutindo aqui, nada mais é do que o quê? O valor computado por essa VM, por esse interpretador. A gente pensar numa maquininha, máquina de fazer linguiça. Eu dei alguma coisa no contexto, meu programa está lá, ele faz a transformação daquilo, vai me gerar um output. O que eu vou fazer com aquilo? O que me der na telha. O importante é que aquilo foi gerado dinamicamente dentro do meu programa. Então, resumo aí da parte conceitual. O laser pointer está funcionando, mas duvido que vocês conseguem enxergar esse laser pointer daí, né? Então, a gente certamente vai ter como input tanto o programa quanto o contexto de execução. De um lado, a gente tem um interpretador que é barato, vai gerar um resultado. Do outro lado, a gente tem uma VM que vai fazer uma protocompilação, otimização, e vai gerar um resultado para a gente. So far, so good. Do ponto de vista de conceito, alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que queria que esclarecesse? Agora eu tenho um laser pointer. Agora sim, ó. Obrigado. Bom, do ponto de vista de conceito, é isso que nós tínhamos para explorar aqui, rapidinho. E agora vamos ao caso do problema. Porque essas coisas não são de graça, sabe? Acho que tudo que a gente traz para compartilhar tem um fundo de história e é importante contar. Eu vou tentar sumarizar a história aqui. Mas num dos projetos que a gente está desenvolvendo, o pessoal de vendas, eles sentiam que a área de TI da empresa, que não é uma empresa digital, é uma empresa da economia antiga analógica, onde você vai ter um ERP parrudo, da Oracle, da SAP, então, enfim, é um rolê diferente desse mundo digital que a gente está acostumado. Eles sentiam que a área de TI era um constante gargalo para eles fazerem propostas comerciais, por conta de todo o sistema de precificação que eles tinham em operação. E aí eles perguntaram o que poderia ser feito, já que nós estamos em 2024 e tem um mundo muito mais moderno do que eles estavam acostumados a vivenciar lá, né? E aí, o que a gente explorou? Do ponto de vista de use case, eles têm lá, a ideia era que o vendedor tivesse condição de editar um modelo de cotação e rodar as cotações para serem enviadas para os clientes. Ele vai ter um gerente contraparte dele que aprova o modelo à medida que isso aqui passa por alterações e, eventualmente, aprova as cotações antes que elas sejam enviadas para o cliente. Esse era o cenário onde a gente estava embarcado. E isso aqui é puramente funcional. Então, eles pensaram, em cima disso aqui, o que daria para a gente fazer para otimizar e gerar resultado? Primeira coisa que bateu na cabeça foi GitOps. O Amin trouxe isso para vocês agora há pouco. Eu acho que eu posso passar rapidinho aqui, mas a ideia é o quê? Eu usar o Git como muito mais do que simplesmente um repositório de código, mas uma ferramenta de workflow que me dá rastreabilidade, me dá capacidade de ver quem aprovou o quê, quem fez o quê, se eu precisar voltar uma versão, está tudo guardado lá, correto? E com o Git eu sempre tenho um hash, que eu consigo anexar na minha computação para garantir a autenticidade do que eu estou fazendo. E aí começou a nossa história. Tem um outro conceito que eu acho que é legal da gente falar aqui antes de partir para o código, que é o conceito de desenvolvedor cidadão. Para quem vem da velha economia e está acostumado a tratar com entidades como o Gartner Group, que foi quem cunhou esse termo, isso aqui é uma crença que as empresas, principalmente as empresas da velha economia, eu vejo falando isso mais forte, que é o estabelecimento do cidadão desenvolvedor. É um cara que é da área de negócio, ele não é um cara de TI. Mas dentro do aparato que o TI fornece para a organização, aquele cara está empoderado para desenvolver código. Porque o aparato que o TI fornece, em teoria, fornece segurança, rastreabilidade, auditoria, blá, 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 etc. e tal. E com isso você consegue tirar um gargalo das operações das empresas, estão se tornando cada vez mais digitais. O cara não precisa ser um Albert Einstein na programação de linguagem de baixo nível, mas às vezes igual um modelo que é definido através de uma fórmula paramétrica, ele passa a ter autonomia para fazer. E no fundo, não é muito distante do que as áreas de negócio já fazem hoje, programando em VB dentro do Excel, certo? Mas você tem rastreabilidade e auditoria do Excel? Não. Pode ser qualquer um, copiado de qualquer lugar, mandado por e-mail, certo? A partir do momento que você sistematiza isso, você está dando para o cara a autonomia que ele tinha, mas você garante alguns quesitos aí de segurança. Está dando para enxergar legal esse diagrama, pessoal? Ótimo. Então, qual que é a ideia que a gente teve aqui para resolver esse problema?
A gente desenvolveu um motor de cálculo. Então, quando é para emitir alguma proposta, ele aciona essa API do motor de cálculo, uma APIzinha REST, correto? E aqui esse motor de cálculo, ele tem acesso a um disco compartilhado, onde a gente tem um IAM rodando aqui só para garantir que o usuário tem permissão para fazer e para garantir que o resultado da computação vai falar quem foi o usuário que executou aquela computação. E do lado de cá a gente tem o quê? Eu tenho um servicinho que clona um Git de tempo em tempo. E um repositório Git, onde eu vou pedir para a turma colocar as fórmulas. E aí o link do porquê falar de linguagens embarcadas começa a ficar tão importante. Porque o objetivo é fornecer a esses usuários uma linguagem que seja palatável, que seja de fácil acesso, né? São desenvolvedores, cidadão, mas ao mesmo tempo a gente consiga usá-la para processar o cálculo que a gente quer. A gente pode apresentar funções relacionadas ao domínio do negócio. Então a gente consegue dar para ele um script onde obtém preço do SKU, ou calcula imposto por estado tal. A gente consegue trazer isso para uma linguagem de usuário, e ao mesmo tempo ele mantém o código dele no Git, tem auditoria, e com o GitOps o que é legal? O cara cria um branch, faz a alteração que ele quer, sobe uma PR. O gerente dele pode entrar aqui, aprovar aquela PR e fazer o merge na master, não pode? O que o nosso agentezinho aqui vai fazer? A hora que aquilo cai na master, a gente automaticamente transporta para o disco compartilhado. A próxima execução do nosso motor de cálculo já vai ser executada com a versão atualizada do nosso script, correto? Tem rastreabilidade, tem auditoria, tem controle de versão e, em teoria, não gastei nenhum tostão com isso, porque hoje em dia toda empresa já tem isso, correto? O Git clone é um negócio que é relativamente simples de implementar. No repositório que eu vou deixar junto com a apresentação, tem até um exemplo, se algum dia vocês precisarem. É um servicinho simples, é um arquivo fonte, que fica fazendo pooling, quando tem alteração, ela está lá. Julgou aqui, então o nosso motor pegou o cálculo, ele verifica se o cara tem as credenciais, ele vai carregar o contexto, realiza o cálculo, calcula as hashes no final e devolve o output. Que é output? Fica a nosso critério. Para a demonstração aqui, eu fiz uma API REST que vai retornar um JSON muito simples. Mas se eu quisesse tornar isso aqui uma solução mais robusta, eu poderia devolver aqui um PDF com o hash do commit relacionado com aquela versão do script, explicitado na observação do documento, por exemplo. E, inclusive, poderia assinar eletronicamente esse PDF, para não ter problema nenhum de fraude e todo mundo ficar feliz. Estamos de acordo até aí, moçada? Está fácil de entender? Massa. Então, esse é o contexto de onde surgiu o estoque. Isso aqui é um caso real. Obviamente, a indústria incorporated aqui não existe, mas a gente conta o milagre, mas deixa o nome de santo para depois. E aí, quais foram as opções que a gente começou a explorar? Tem um monte de linguagem. Eu tomei a liberdade de filtrar aqui as que eu considerei mais relevantes para levar para avaliação por parte do pessoal que estava comprando a solução. Então, a gente explorou aí Lua, e aí a gente optou pela biblioteca GoLua, do Shopify, porque ela é nativa, você não precisa de Seagull, então me parecia razoável seguir nesse caminho. A gente usou uma biblioteca chamada Goja, que implementa um motorzinho JavaScript. O legal dessa biblioteca é que ela tem assim, o vocabulário todo, as primitivas todas estão lá, mas ela não é assíncrona. Então, você trabalha em JavaScript, mas garantindo sincronicidade. Você até consegue disparar GoRoutine daqui de dentro. Mas ela é fundamentalmente síncrona e pensando que quem vai usar isso aqui no final do dia, quem vai consumir essas linguagens, são pessoas que não são da área de TI, é razoavelmente ergonômica e simples, correto? A gente explorou a possibilidade de desenvolver, dar para o pessoal algo parecido com Python. E a gente viu que essa biblioteca Starlark, ela tem maturidade e atende bem o requisito que eles buscavam, sabe? E, por último, essa aqui é a minha queridinha pessoal, uma biblioteca chamada Tengo. A performance dela é muito legal. E a linguagem se assemelha muito com Go. É quase que um Go script, sabe? Mas eu achei que a ergonomia para a turma é um ponto que deixaria a desejar. E aí, esses foram os 3 grandes drivers que nós utilizamos para a tomada de decisão. O primeiro e mais importante é a ergonomia. A ergonomia do usuário. Por quê? A decisão de querer desenvolver essas fórmulas paramétricas, esses mini-códigos, mini-programas, foi da área de negócio. Então, nós temos que dar conforto para eles. O combinado foi, você quer fazer, você faz.
Tecnicamente é o que a gente entende que vai te atender melhor, mas passa a ser uma responsabilidade sua. Se você tiver dificuldade, a gente vai te apoiar. Mas, fundamentalmente, fazer seus programas funcionar corretamente é uma responsabilidade sua. Eles falaram, beleza. Então, a ergonomia é um ponto importante, por quê? Eles precisam ter alguma linguagem que seja clara para ser lida. Né? Você colocar um try-catch lá para eles, certamente eles já vão começar a ter dificuldade. Mas um if, um for, principalmente quando a gente está trabalhando com funções de usuário, que ele vai entender o que aquela função faz, são coisas palatáveis. Sabe? Segundo ponto que a gente avaliou é performance. A parte boa é que isso aqui não é um negócio de alto throughput. Esporadicamente alguém vai gerar alguma precificação, alguma coisa, não é um negócio intensivo, é uma empresa de manufatura, então não é um negócio que entra e sai toda hora, então, tranquilo. Mas é óbvio que a gente tem que mencionar, a performance do Tengo foi superior. E a mantenibilidade, que aí já é onde pega para a gente que estava desenvolvendo a plataforma e quem for da manutenção depois, que é quão complexo é você embarcar a linguagem, estender o vocabulário da linguagem e dar manutenção. Na hora que eu abrir o código aqui, vocês vão entender por que algumas são mais complexas que as outras. Goja, para mim, é disparada mais simples. É facinho mesmo você estender e fornecer linguagens para os usuários. E aí, eu acho que eu estou até adiantando os slides, olha que beleza. Então, Lua, não sei se está todo mundo familiarizado, mas é uma linguagem super simples. E, inclusive, foi criada pela turma da PUC do Rio, sabe? É bem legal. Hoje usa no mundo de games, usa em muita coisa. Ela foi criada para ser uma linguagem embarcada. Qual é o meu sinão com Lua para essa aplicação? A gente não vê ela lugar comum como a gente vê principalmente Python. Tem muito material, muita referência. Então, é mais fácil você motivar as pessoas a embarcarem, se elas forem programar em Python, do que em Lua. Tem mais documentação, então... Mas é uma linguagem interessante. O Python, como eu já tinha mencionado, acabou sendo a nossa solução. É fácil de você codar, é fácil da manutenção. Eu gostei muito da hipótese de trabalhar com JavaScript, mas aí do cliente veio essa necessidade. Olha, legal, a gente entende, a gente prefere ficar com Python. Eu falei, tá bom, então não vou nem discutir. E o Tengo, eles olharam e falaram, não, thanks, but no thanks, essa não vai rolar. Eu falei, tá bom, era a minha opção, mas beleza. E aí, eu ia fazer um benchmark, mas essa turma aqui, ó, que é o cara que distribui o Tengo, fez isso aqui e eu achei assim, cara, muito melhor do que qualquer coisa que eu ia fazer. Então, a gente vê aqui que, primeira coisa, né, as linguagens de VM em geral, elas têm aí uma performance bem melhor, mas para o nosso use case, na boa, isso aqui não faria a menor diferença. Acho que aqui é mais para a gente cumprir tabela e ver que tem um estudo por trás. E comparar, você vê que o Tengo aqui, cadê, ó? Ele é 1 milissegundo mais lento, rodando de dentro de um programa, do que se você rodasse com Go. Um detalhezinho interessante nesse slide aqui, vocês estão vendo que tem duas colunas, uma com Fibonacci e uma com Fibonacci T aqui, que foi a suíte de teste que foi utilizada. Isso aqui foi um conceito que eu não conhecia, eu descobri esse conceito aqui quando eu estava fazendo esse estudo, que chama-se Tail Call Optimization. Isso aqui, embora não esteja diretamente ligado com linguagens dinâmicas, acho que é um conceito legal de levar para casa. Porque recursividade é um negócio que, dependendo da complexidade que você vai fazer, você sempre vai trombar. Eu não acho que esses caras vão fazer nada recursivo com a solução, mas eu não queria que isso fosse uma restrição para eles, sabe? Chega ao ponto de, na Starlark, a hora que a gente for falar dela aqui, se você não habilitar um flag, ela automaticamente sobe um panic se você subir alguma coisa recursiva, dado o custo computacional. Voltando à questão do tail call, o que é legal no tail call? É uma forma de você, aos seus olhos, você está programando recursivamente, mas você permite ao compilador entender que aquilo não é recursivo. Então, o compilador vai otimizar o seu código para você como se ele fosse um loop, um for cachorro, sem empilhar e desempilhar. Esse paper que está linkado aqui, ó, ele vai falar isso muito mais em detalhe. Mas isso é um conceito importante do ponto de vista performance e como a gente lida com recursividade. Eu, particularmente, sou fã de recursividade, sabe, turma? Acho que é um negócio que simplifica muito, principalmente a leitura do código depois. Manutenibilidade. A gente entendeu que o modelo mental para você utilizar Lua, que basicamente é uma máquina de pilha, para quem não está familiarizado, pode ser complicado. Então, a manutenção do código não ia ser tão simples. Como a turma já tinha desbancado e pedido para a gente seguir com Python, a gente não precisou nem estender muito, mas eu vou mostrar um pouco de código sobre isso.
No Python não é tão simples quanto é no Goja aqui, ó, mas não era o fim da picada também, tanto que foi a solução que ficou e nós vamos ver como é que a gente registra as funções. Java é mais simples e o Tango é super verboso. Por quê? Esses caras aqui, eles fatalmente vão usar alguma coisa de reflexão para fazer mapeamento de tipos. E aí nós temos que lembrar de uma coisa, quando a gente está falando de linguagens embarcadas, você está falando de dois mundos que não necessariamente são iguais. O meu inteiro, dentro do meu programa Go, ele é representado igual ao meu inteiro dentro da minha linguagem? A minha linguagem pode não ter nem tipo. Quem já trabalhou com SQLite aqui, sabe que você pode colocar qualquer coisa em qualquer coluna no final da história, né? É um modelo, e em algum lugar alguém vai ter que se preocupar com isso, correto? Então, no meu caso, não faria diferente, mas para aplicações de alta performance que eventualmente possam se valer desse tipo de solução, isso é um critério importante de ser avaliado. Qual é o overhead para que eu forneça o contexto para o meu programa dinâmico? E qual o overhead para eu tirar o que está de lá de dentro, voltar para o meu mundo? Quando a gente fala o DFs aqui, é importante, eu não falei sobre isso. O DF são User Defined Functions, ok? Suponha que eu vou te entregar um programa em Python, como eu disse, e eu te falo, olha, você vai ter uma premissa, vamos supor, eu vou criar um módulo para você em Python, que é o nome que eles chamam os pacotes lá, né? Vou criar um módulo que chama negócio. E dentro do módulo negócio você vai ter o calcula imposto, você vai ter o obtenha preço SKU, você vai ter o obtém desconto cliente tal. A gente pode oferecer esses métodos e dar para o nosso usuário ergonomia, simplicidade para desenvolver seus programas. Todas as vezes que ele acionar um UDF, a gente vai ter uma sobrecarga. Por quê? Eu vou ter que traduzir o tipo que está rodando nativamente dentro do modelo de memória do meu interpretador, da minha máquina virtual, para alguma coisa que o meu código em Go vai ser capaz de digerir, correto? E na hora que eu terminar, caminho inverso. Então, a gente paga um pedágio aqui. No Tango, como você resolve boa parte disso aqui codando, eu entendo que o volume de reflexão que existe ali em cima é muito pequeno. No caso do Goja, que é facinho de você publicar, o volume de reflexão é maior. E eu tenho para mim que isso aí é um dos grandes vilões do ponto de vista de performance, sabe? Vamos dar uma olhadinha no código aqui, só para dar uma ideia. Vamos começar aqui pelo Lua. Então, vocês vão ver aqui que todas as vezes que você quiser criar uma função definida para o usuário, o tamanho da fonte está legal aí, turma? Beleza, valeu. O que acontece? Você passa para ele o estado, que está a sua maquininha de pilha, você tem que desempilhar as coisas, computar e retornar. Na verdade, aqui o que você vai retornar é o número de parâmetros que você está retornando da Lua, e aí ele vai desempilhar aquilo lá do outro lado. Computacionalmente, isso é muito barato, que é um dos princípios de design de quando a linguagem Lua foi desenvolvida. Mas para quem desenvolve, nem sempre isso aqui é trivial, porque é um modelo mental diferente. Infelizmente, são poucas pessoas que entendem o que é uma máquina de pilha hoje em dia, né? Se você não tiver feito a formação clássica de ciência da computação, certamente você vai ter, e não correu atrás, obviamente, pode ser um conceito completamente novo, né? No caso do Starlar, que eu vou deixar por último, né? No caso do Goja, que é a minha queridinha para isso. Olha que beleza. Vocês vão perceber aqui o quê? Definir uma funçãozinha, tudo tipo nativo Go, certo? Fiz nada diferente do que eu faria. Posso escrever meu teste unitário aqui, beleza, uma função boba como qualquer outra. Vocês percebam que aqui, o que eu estou fazendo? Criei minha maquininha virtual, correto? Você tem um input que eu vou passar para ela, tem uma variávelzinha aqui que vai recolher, vai apontar para isso aqui, e aqui eu registrei minha função. Ó. Aquela função que eu defini em Go lá em cima, já está registrada na VM. A partir daqui, ó, vocês percebam que, deixa eu dar até um zoom aqui para ter certeza que não vai ficar pequeno. Percebam que aqui, ó, eu tenho a minha máquina virtual instanciada e eu pedi para ele executar o código-fonte. Então, aqui, ó, o meu PIN aqui, ó, esse cara aqui, ó, virou aqui, ó. E vocês estão vendo que aqui eu estou atribuindo um valor a ele. Na hora que a minha computação terminar, esse valor vai estar disponível para mim aqui de volta. Tanto que eu vou conseguir imprimir ele mais embaixo. E aqui, ó, eu consigo chamar a minha função sum passando como parâmetro esse PIN. Do ponto de vista de código, qual que é o overhead que eu tive aqui? 0? Eu só tive que registrar essa turminha aqui. Lembrando que no caso de Goja, tem um ponto importante que ela trabalha com o conceito de VM.
Então, parte do custo que está aqui, esse processo da VM, vai trazer algum nível de otimização, e mesmo tendo reflexão, isso não vai ficar tão caro para a gente, correto? Voltando aqui à função sum, está vendo? Ó? Ela vai pegar alguma coisa aqui e cuspir na tela, e jogar um valor de volta aqui para dentro. Muito tranquilo. E no caso da Tengo, aí a gente já tem um problema. Por quê? Todos os objetos que você tem condição de amarrar aqui, ó, por exemplo, cadê aqui, ó? Retrieve values, compiled run context, script, new script. Enfim, todos os objetos que você quer estender e fornecer no Tengo, você tem que implementar uma série de métodos. Então, do ponto de vista custo de implementação, é maior. Se eu quiser definir uma UDFzinha, eu preciso implementar um monte de métodos. Falar, ó, isso é uma função, ela retorna esse tipo. Qual que é a parte boa? É zero overhead. Tudo que eu preciso dizer, no caso, para a VM Tengo, já vem direto em código. Então, não tem reflexão nesse processo. No fim da história, é tudo uma questão de trocas. Eu quero performance e estou disposto a pagar o preço de codar mais. Eu quero simplicidade e não quero codar muito, quero ter um resultado mais rápido. É a decisão aí do freguês. No caso do Starlark, o que a gente tem aqui? Aí já vamos direto no código aqui, que fica mais fácil. Vocês vão ver que o negócio é razoavelmente simples. E é o caso que eu vou apresentar para vocês aqui. Tá legal? A gente tem um servicinho aqui, que é o nosso motor de cálculo, correto? E dentro desse motor de cálculo, a gente estabelece uma APIzinha para que essa API possa... Na verdade, a gente estabelece uma API onde a gente embarca o motor de cálculo para que ele seja chamado. Então, o que a nossa API vai fazer, que a gente vai ver aqui, basicamente é o quê? É deserializar uma request HTTP, criar o contexto para execução de uma máquina virtual, pegar o resultado, serializar de volta numa response e mandar para o nosso cliente. Beleza? Tão simples quanto isso. O código está mais legal para ver aí. Então, o que a gente está fazendo aqui, basicamente, é definir aonde ela vai ler o código-fonte, que a gente vai estar compartilhando via GitOps. A gente vai instanciar o motor de cálculo, vai instanciar uma API, injetar o motor de cálculo como dependência e subir o nosso servidor para rodar. É isso. O nosso serviço aqui, ó, que é esse rapaz aqui, ele está aqui no pacotinho motor de cálculo, isso mesmo. Então, o que a gente definiu aqui? Algumas estruturas de dados para a gente poder mapear o que o usuário vai nos passar em dado que a gente vai processar internamente. Aqui é um conversorzinho simples para a gente poder transformar uma estrutura de dados no dado Starlark que a gente vai precisar para processar o nosso programa. Ou seja, aqui é onde eu faço toda a transformação, deserialização do request HTTP no modelo que a gente vai alimentar o nosso contexto. Mas eu quero ir nas UDFs aqui primeiro, que são essas aqui, ó. Então, no caso do Starlark, ela é mais simples do que a gente viu com o Tengo, mas ela já é razoavelmente mais complexa do que o que a gente viu com o Gojo JavaScript, correto? Você veja que aqui, ó, meu método, já passo coisas que são explícitas do Starlark. E aqui eu tenho que fazer algum tipo de conversão nesse dado para poder consumi-lo. E, ao mesmo tempo, eu tenho os tipos nativos do Starlark que eu tenho que forçar um castzinho aqui. Correto? Para esse exemplo, como eu tinha dito, nós estabelecemos que nós vamos dar para o usuário capacidade de buscar o preço de um determinado SKU, que aqui a gente colocou uma constante. No mundo real, isso aqui vai estar atrelado a um banco de dados ou uma API. Eu não sei como é que eles vão querer modelar isso. A primeira abordagem é buscar direto no banco, por uma questão de antecipar valor para o cliente. Aqui a gente fez uma simulaçãozinha que, dependendo do código do cliente, a gente tem uma taxa de desconto diferente, um band. Isso aqui é tudo só para a gente ter exemplo. E um modelinho onde a gente consegue ter tributação por estado. Então, dependendo do estado, a gente dá um modelo tributário diferente. A hora que a gente chega aqui, ó, aqui eu declaro o quê? Um módulo. Que, para quem conhece Python, é literalmente isso. É o que o cara vai chamar no código-fonte dele em Python. Ele vai ter o módulo, ponto, os métodos. E aí aqui, ó, eu declaro que eu vou ter dentro desse módulo, eu vou ter um método preço SKU, um módulo desconto cliente e um módulo tributação estado. Correto? Mais embaixo aqui a gente define o quê? Algumas funções que vão ajudar a gente a traduzir os tipos de dado. Porque eu até poderia criar classes aqui
do jeito que é nativo em Python. Mas eu acho que ia ficar muito extenso para essa apresentação, então eu falei, eu vou usar um dicionário lá e vou ser feliz. Para isso eu criei essa funçãozinha aqui. E aí, aqui na função que calcula literalmente isso, ela vai pegar o contexto que já chegou aqui, ó, da request, que já é uma estrutura de dados bem estabelecida, que é aquilo que a gente deserializou através da API. A gente instancia lá a nossa VMzinha aqui, Starlark. A gente vai carregar o código-fonte a partir de um arquivo, ler o arquivo aqui, e aí aqui a gente vai ter o nosso programinha, correto? Aonde que eu falei aqui, ó, que a gente tem que habilitar isso aqui, recursivo. Será que eu já... Aqui, ó, dentro do options aqui, que a gente habilita o ser recursivo. Enfim, isso não é tão relevante. Aqui eu crio meu request e mando meu programa rodar, passando para ele aqui, ó, como contexto, o request que a gente pegou do HTTP, correto? Então, lá dentro eu vou ter minhas funções definidas dentro do módulo e vou ter uma variável chamada CTX, que está diretamente associada com o contexto que a gente forneceu para a chamada REST. O nosso programa vai fazer a execução e vai me retornar um valor de retorno, que é o resultado da nossa computação. Na hora que a gente for dar uma olhada no código-fonte, vocês vão ver que tem uma variável que volta lá de dentro, que se chama retorno. E, basicamente, o que eu faço é converter isso de volta num map, na verdade, numa estrutura de dados aqui, que é o resultado, que é um map, string interface. Ó, vocês podem brigar comigo depois. Eu fiz isso aqui por uma questão básica de preguiça e celeridade. Poderia ter uma estrutura de dados bem estabelecida aqui, ok? Isso volta para o cliente e todo mundo fica feliz. Cumpri o meu objetivo de instanciar um contexto de linguagem dinâmica dentro do meu programa Go compilado, carregar aquele código-fonte dinamicamente. Por quê? Como a gente tem o nosso motorzinho do Git, se alguém atualizou uma versão lá, rapidinho ele vai estar disponível para a gente, correto? E beleza, resolvi a vida do meu usuário com 2 arquivos fontes em Go e um repositório Git. Parece justo, não parece? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui funcionando então, porque de repente dá até tempo para a gente abrir uma perguntinha ou outra. O que eu tenho preparado aqui, pessoal? Para quem não conhece, esse carinha aqui é o Git, é uma versão gratuita que você pode ter self-hosted, de algo que é mais que o Git e menos que o GitHub. Mas atende bem um monte de coisa, tá? E aqui, como vocês podem ver, ó, essa aqui é a formulinha, vocês podem ver se eu der zoom, né? Essa aqui é a formulinha que a gente definiu para ser a fórmula paramétrica que vai ser usada pelo nosso motor de cálculo, correto? Então, vocês percebam, lembra que eu falei que tinha variável contexto dentro do nosso código? Vocês estão prestando atenção? Porque no final do dia é canseira, né, moçada? Então, eu vou partir do princípio que vocês lembram que tinha um contexto lá. Se não lembrar, fala, pô, velho, volta lá. Eu volto. Tem grilo, não. E daqui a gente começa a tirar tudo aquilo que nós fornecemos na nossa chamada REST lá atrás. Passou por dentro do meu programa Go para chegar aqui. Então, aqui eu pego uma taxa de imposto, eu descubro quem é meu cliente, eu descubro quais são os produtos que têm que fazer parte dessa cotação, e para cada SKU que veio nos clientes aqui, eu vou rodar um a um, tá vendo? O valorzinho aqui, ó, vem do Go. Vou chamar uma função aqui de novo lá no Go para pegar o preço do SKU. Pego a quantidade aqui, faço o cálculo, e aqui, ó, eu tenho o custo total, sendo, primeiro, eu tenho uma entrada do produto aqui, onde eu volto a ter o SKU, quantidade, preço e o valor total. E aqui eu vou acumulando o valor total dessa cotação. Chegou mais aqui embaixo, a gente aplica o desconto do cliente e boa, temos a nossa precificação. De uma forma muito simplória, a gente tem um engine de precificação. Alguém não concorda que isso aqui é um engine de precificação? Massa, eu tirei 10 na prova, tá vendo? Isso aí. E aqui, isso não faz parte do cálculo, mas eu acho que simplifica, a gente vê o resultado. Eu coloquei um stringzinho aqui que a gente vai atualizar a versão dele. Então, na primeira execução aqui, ó, vocês percebam que eu tenho aqui cadê o arquivinho? Eu já deixei mastigadinho aqui, ó, uma request HTTP, onde eu falo qual é a fórmula paramétrica que eu vou querer usar. Eu poderia ter vários arquivos fontes dentro desse repositório, vocês concordam? Então, eu posso falar para a minha API qual que eu quero que seja usado. E aqui os dados que vão fazer parte do contexto, qual que é o ID do cliente, o endereço onde tem que ter a entrega, o estado e quais são os produtos que eu quero cotar com as respectivas quantidades. Completamente arbitrário isso aqui. Foi a forma que eu entendi ser fácil de alimentar o engine de precificação.
A hora que eu rodo essa request aqui, ó, vocês percebam que imediatamente ele já me deu aqui. Deixa eu limpar isso aqui, para não ter... Então, automaticamente ele já me trouxe aqui, ó, resultado do Starlac, e na resposta da request, que é essa aqui do lado, vocês vão ver, ele me deu um 200, e o body já está aqui em cima, que é a mesma coisa que está do lado de cá. Ou seja, ele me trouxe a lista completa dos produtos, ó, igual tem aqui, ó, SKU, aqui está ruim de ver, peraí. Aqui vai ser mais fácil. Então aqui ó, eu tenho o SKU, quantidade, preço e o valor total, para cada um. Como a gente viu no código-fonte, correto? E mais na frente, depois que eu passo o SKU2, aí eu tenho o grande total da conta, que eu não fiz arredondamento. Vamos deixar para o pessoal de front-end resolver isso, né? Melhor, eles fazem isso melhor do que a gente. Mentira. Bom, beleza. Está aqui meu enginezinho. Se eu quiser fazer as vezes do nosso amigo da área de negócio que quer ter a autonomia dele, me bastaria vir aqui. Vamos colocar algo muito escalafobético aqui, só para dar uma diferencinha. Eu vou fazer um trem errado, vou dar um commit merge aqui direto. Isso já foi para minha master aqui, correto? Se eu entrar aqui, ó, tive uma atualização agora, já está minha formulinha aqui, ó. 1.5 aqui embaixo e o nosso multiplicador de impostos gigante. Perfeito? Não paramos nenhum serviço, não fizemos nada. Na próxima execução aqui, ó, vamos chamar de novo. Deixa eu até limpar aqui. Vocês percebam que ele já buscou atualização, porque o nosso agente Git já transportou a versão que estava na master para dentro do repositório de código, ele carregou e executou. E o nosso impostinho aqui, que antes era pequenininho, aqui é a alíquota, não, aqui já é o valor. Ele já foi para os 51%, mas arredondou. Então, o nosso valor final aqui, que era 7 e pouquinho, foi para 58. Então, pessoal, conclusão aqui, que ainda tem 2 minutos ali para a gente poder conversar. Qual que era o nosso objetivo aqui? Primeiro, demonstrar um case prático do uso de linguagens dinâmicas dentro do contexto que trabalhamos. Eu montei um modelinho de precificação. Pô, mas o meu serviço é SaaS. Às vezes você quer dar para o seu usuário, mesmo sendo um SaaS, a capacidade de interagir com a última milha, fazer uma transformação de dados, fazer algum tipo de correção. Em plataformas onde você vai desenvolver em gestão de dados ETL, você consegue aplicar essas fórmulas para fazer higienização de dados, validação de dados, e ainda assim dar para os usuários das áreas autonomia para empregar isso. A gente discutiu os conceitos aqui, do que é uma VM, o que é um interpretador, o que é um programa, o que é um contexto. Discutimos o case, quais foram os drivers para desenhar essa solução, quais foram as alternativas que a gente identificou e levou para os nossos clientes, e como nós construímos a solução, fechando com uma demo aqui. Alguém tem alguma dúvida? Ficou tudo claro, pessoal? A luz aqui não te deixa enxergar. Tá difícil de enxergar, né? Cara, antes da dúvida, uma salva de palmas, galera. Foi uma aula. Obrigado. Uma aula, Paulo, muito legal. Dúvida, tem 1 minutinho para uma dúvida. Alguém? Aqui, pelo amor de Deus, amarelo. Não, Elton tá lá, eu vou lá. Nome, da onde é e pergunta. Eu sou Bruno, de Curitiba. Uma perguntinha. Primeiramente, parabéns pela apresentação, estava muito boa. E bem interessante a ideia de você tentar embarcar uma linguagem para resolver um problema de negócio. E aí vem a pergunta, né? Em vez de Lua, Python, JavaScript, vocês pensarem em fazer uma DSL específica que fosse mais human-friendly? Ou não passou como uma sugestão? Qual que foi a nossa pegada? A gente achou um engine Python que atendia perfeitamente o que a gente queria. Python é uma linguagem simples, está super bem documentado, está na moda. Então tinha um apelo até social para trazer esse povo meio que para o mundo de TI. Primeiro ponto. Então, era barato e eficiente, a gente resolvia o nosso problema. Segundo, eu acredito que por mais que a gente está levando algo simples para o pessoal, por mais que Python seja simples, ele tem que entender que ele está entrando também num território que não é dele. A gente entrou num território que não é nosso. Então, se você perguntar, isso é uma opinião minha. Tem que ter esse denominador comum. Você quer ser dev? Um pouquinho de dev você tem que ser. E o açúcar sintático que a gente entendeu que o usuário precisava vem através dessas UDFs que a gente injetou,
que calcula preço via SKU, de calcular imposto, etc. e tal. Então, a gente entendeu que a liga ali era legal. E os nossos usuários ficaram muito satisfeitos com isso, sabe? Porque deve ter de estagiário chegando em casa falando, mãe, estou programando em Python, mãe! Muito obrigado. Ele deve ter colocado no LinkedIn, eu colocaria. Sim, sem dúvida. Sênior de 2 anos, não é mesmo? Quem nunca? Então é isso, pessoal. Bom, o Paulo vai estar aqui no evento ainda, né, Paulo? Então, Sim. se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, procurem ele. E muito obrigada, Paulo, novamente. Parabéns pela palestra, foi muito massa. Obrigado, pessoal. Muito obrigado.